Estamos começando agora pela sua 96.9 FM Rádio Universitária o programa Exercitando Cidadania do curso de Direito da Unifap, que tem como proposta levar a você, ouvinte, conhecimentos acerca do tema cidadania, nos seus aspectos jurídicos, como uma política do Estado em favor dos direitos e obrigações da pessoa na sua relação com o Estado, com as instituições, com os demais indivíduos e com os demais grupos sociais. Falaremos sobre cidadania com vista ao texto da Carta Política da República, sempre numa relação do preceito constitucional com a legislação ordinária, com a doutrina, com a jurisprudência e com os princípios gerais do direito. Abordaremos sobre fatos, notícias e artigos que sejam interessantes para o pleno exercício da cidadania. Bom dia! Estamos começando agora o programa Exercitando Cidadania do curso de Direito. Construir cidadania é também construir novas relações e consciências. A cidadania é algo que, embora a gente possa aprender alguma coisa com os livros, entretanto, o melhor aprendizado ocorre com a convivência, tanto na vida social quanto na vida política. É no convívio do dia a dia que exercitamos a nossa cidadania, através das relações que estabelecemos com os outros, com a coisa pública e o próprio meio ambiente. A cidadania deve ser perpassada por temáticas como a solidariedade, a democracia, a liberdade, os direitos humanos, a educação, o trabalho, o meio ambiente, dentre outros, todos na fluência dos seus direitos e obrigações. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária 96.9, onde incluímos a nossa saudação inicial à comunidade amapaense, e em especial a comunidade desta ensolarada e pacata cidade de Macapá. Nós dizemos assim, ensolarada, e embora que hoje o tempo esteja nublado, está aí uma chuva, né? Mas com certeza, passando a chuva, a nossa cidade de Macapá continua a ensolarada e pacata cidade de Macapá, tá? Bom dia ao nosso operador de áudio, Ian Oliveira, o homem dos botões, que está aí compondo a bancada e por trás dos microfones, sendo responsável pela boa qualidade do som na condução do programa, na sua parte eletrônica, rodando para vocês vinhetas, áudios e a boa música. Bom dia, comunidade acadêmica da Fundação Universidade Federal do Amapá, Unifap, em especial aos nossos alunos do curso de Direito. Torno extensiva a saudação aos nossos professores e técnicos da universidade, né? E uma forma diferenciada, um abraço à coordenação do curso, e que com certeza está aí sintonizada no programa. Eu sou o professor Carlos Orlando, do curso de Direito da Unifap, e nós estamos começando agora o programa Exercitando Cidadania, que é resultado de um projeto de extensão
de nossa autoria, conjuntamente com o professor Sérgio Sá, que embora não esteja mais servindo a esta emissora, entretanto deixou grande legado no implemento deste referido projeto. É um projeto de extensão que já está sendo desenvolvido há quase 6 anos. E com certeza, né, nós iremos completar esse interstício. Tá? E como dito, o projeto de autoria do professor Sérgio Sá, com a minha participação, o professor Carlos Orlando, que vos fala. Certo? Então, a exemplo daquilo que a gente faz, a toda vez que começamos o programa, a gente sempre faz leitura do preceito constitucional, como seja o artigo 1º da Constituição Federal, que ao se reportar sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, já no seu primeiro título, assim expressa, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania, inciso 2º, a cidadania, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E ainda, a exemplo daquilo que a gente faz no preâmbulo do programa, a gente sempre veicula áudios educativos acerca do que é cidadania. E para você que já sabe o que é cidadania, preste atenção no áudio didático, porque você vai aprimorar os seus conhecimentos. E você que ainda não atentou para o que seja cidadania, e preste atenção nesse áudio sobre cidadania, uma colaboração da professora Simone Palheta, do curso de Direito. Ian Oliveira. Cidadania. Na retrospectiva da sua vida social, desde a mais remota experiência primitiva, o homem transita por diversas experiências sociais, desde a formação dos primeiros grupos, na ordem família, clãs, tribos, etc. Prosseguindo na construção dos diversos grupos sociais, esta evolução finalmente alcança um ponto final, que é a formação dos primeiros estados primitivos. Com o surgimento de uma sociedade politicamente organizada, passa-se a conviver com uma nova relação, de um lado o homem e do outro o Estado, que desde o início já se observa tratar de uma relação complexa, cujo desnível logo passa a ser visto como uma dificuldade no interagir, de um lado o poder e de outro a servidão. Esta convivência aos poucos vai se aprimorando, a ponto de que finalmente se reconhece pela necessidade de instituir valores à individualidade daqueles que integram o Estado. É a conclusão óbvia de que ele, o Estado, não existe sem o trabalho de um povo. Na individualidade de cada pessoa que integra um Estado, já na Roma antiga, sob a denominação de civitas, estes valores individuais passaram a ser prestigiados pelo Estado. Daí a nomenclatura cidadão, que aflora no mundo pela primeira vez e que mais tarde universalizou e chegou até nós. Com o aprimoramento político, inclusive sobre o lustre dos grandes pensadores que integram o movimento conhecido como Iluminismo, bem como pela ocorrência de fatos históricos marcantes, tais como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, a sociedade passa a impor ao Estado que o elemento cidadão seja respeitado e que sejam reconhecidos os seus direitos e garantias individuais.
Inspirada nos pensamentos dos iluministas, bem como na Revolução Americana de 1776, a Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária aprovou em 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizado em 17 artigos e um preâmbulo, os ideais libertários e liberais da pessoa. Pela primeira vez são proclamadas as liberdades e os direitos fundamentais do homem, sob o reconhecimento político da sociedade, a refletir mais tarde na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. No Brasil, odiernamente, os valores da cidadania estão consignados na Carta Política da República, como seja na Constituição de 1988, quando, sob o título dos Direitos e Garantias Fundamentais e em capítulo próprio, denominado de dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a cidadania nacional se condensa em um único bloco, dentro do texto da Magna Carta. Como dito por Dalmo de Abreu Dalari, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Enfim, é de se concluir que a cidadania não nasceu como um presente caído do céu, surgindo do nada. Ao contrário, cidadania decorre de um processo histórico e vem forjada a ferro e sangue dos nossos antepassados. Nem tampouco cidadania se resume à simples existência de uma lei editada pelo Estado, dizendo isso ou aquilo como se bastasse. Sabemos que ele, o Estado, o mesmo que edita tais leis, em muitas vezes é o maior sonegador dos direitos do cidadão. Além da conquista legal ou constitucional de alguns direitos, é necessário que o cidadão vá até as ruas, vá até aos gestores públicos, vá até a imprensa, vá até ao judiciário. É necessário que o cidadão participe, seja ativo, conheça quais são os seus direitos e faça valer todas as suas conquistas. Todas as terças, o programa Exercitando Cidadania, do curso de Direito da Unifap, vai ao ar das 11 às 12 horas pela sua rádio universitária 96.9 FM, trazendo para você assuntos relacionados ao exercício da cidadania. Você precisa conhecer sobre os seus direitos e obrigações. Apresentação: professor Carlos Orlando e alunos do curso de Direito da Unifap. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde. Então tivemos aí um áudio educativo, colaboração da professora Simone Palheta do curso de Direito. Muito proveitoso, muito interessante. A quem prestou atenção no áudio aí, o histórico e uma definição bem simples do que seja cidadania. E nós estamos aí sob o background do Gonzaguinha com a música um comentário que eu já fiz aqui no programa passado. Tem uma novela da Globo aí que está fazendo a mesma coisa, usando como fundo, né,
fundo musical, o Gonzaguinha com a música mas nós chegamos primeiro, nós já estamos caminhando aí para 6 anos, sempre com esse mesmo background. Background é o nome técnico, em outras palavras, é o fundo musical, tá? Bem apropriado aos propósitos desse programa, e foi uma escolha do professor Sérgio Kleber de Sá Miranda, que não está mais aqui trabalhando na rádio, mas deixou aí essa grande contribuição, tá certo? Nós vamos falar sobre um tema que está sendo muito discutido aí nos meios de imprensa, sobre a prisão após segunda instância, mas precisamente em cima do projeto de lei número 166/2018 do Senado Federal, de autoria do senador Lazier Martins, e mais o outro que versa sobre o mesmo assunto, de proposta à emenda à Constituição número 199, do deputado Alex Manente e outros. Então, repetindo aqui, projeto de lei do Senado número 166 e proposta de emenda à Constituição número 199, do deputado Alex Manente e outros. Então é uma grande questão que está se discutindo aí, acerca dessa chamada morosidade do Poder Judiciário, uma vez que, segundo uma grande parte da imprensa e uma boa parte da sociedade brasileira, existe um excesso de recursos no direito processual penal, e que enseja a esse retardamento na execução condenatória. Alguém é condenado, mas tem direito aos recursos. Alguém é condenado em primeira instância, mas segundo o direito internacional consignado na Declaração da ONU, embora que condenado, ele continua sendo presumido inocente até que se esgotem todos esses recursos, e somente após o assentamento da última pedra nesse mosaico recursal, e que devidamente julgado o último recurso, que não tenha mais nenhuma instância para recorrer e nem uma possibilidade de recurso, não exista mais nenhum recurso a ser impetrado, tá? Então somente aí se considera a culpa e o trânsito em julgado. Então a crítica se assenta justamente nessa questão do chamado excedente recursal. E citam, inclusive, em concreto caso, como sejam fatos reais de pessoas condenadas há mais de 20 anos e que ainda continuam usufruindo dessa viabilidade recursais, acesso às vias recursais. E com isso, o elástico se estica e chega inclusive na mesma mensuração da prescrição de execução retroativa. Deram bem? Chega a determinado ponto, se de acordo com a tabela estabelecida pela lei, cujos números estão disciplinados em lei processual, e prescreve a ação penal, e aquela pessoa não pode mais ser presa por conta daquela condenação. E a discussão nesse termo, nesse sentido, é trazida, colocada em discussão perante
a apreciação do legislador do Congresso Nacional, no sentido de que, e não mais havendo permissivo processual para produção e exame de provas ou para a realização de diligências indicadas pela acusação ou defesa, torne-se apta à execução condenatória ou absolutória, né, e não obstante de supervenientes questões recursais. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses projetos, tanto de proposta, aliás, é proposta de lei, e o outro de proposta a emenda. Um é projeto de lei e o outro é proposta de emenda à Constituição. Então vamos ao primeiro intervalo musical. Ian Oliveira, aquilo que a gente diz sempre, né? O programa também traz para você música de bom gosto. A gente quer calor no coração, a gente quer suar. Coisa
A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar. E nós tivemos aí música no programa Fagner, o cantor Fagner, com a música Cartaz. Então nós estamos de volta aqui apresentando o programa Exercitando Cidadania, que é um programa do curso de Direito da Unifap. Eu sou o professor Carlos Orlando. Este programa vai ao ar toda terça-feira, sempre nesse horário das 11 às 12 horas. Anote aí, toda terça-feira, sempre nesse horário das 11 às 12 horas pela sua rádio 96.9 FM, a rádio universitária. Então nós vamos falar primeiro sobre a proposta de emenda à Constituição número 199 de 2019. Quando essa proposta de Alex Manente diz que ficam revogados, olha aqui, isso já estou adentrando ao texto da proposta, ao mérito da proposta. Quando em seu artigo 4º, proposta diz: ficam revogados os incisos 3 do artigo 102 e inciso 3 do artigo 105. Revoga, portanto, o inciso 3 do artigo 102, que versa justamente sobre o recurso extraordinário. Entenderam bem? Pela proposta fica revogado, portanto, todo o inciso 3º do artigo 102 que diz respeito ao recurso extraordinário. Então, segundo a proposta, deixará de existir o recurso extraordinário. Acaba com o recurso extraordinário. Recurso. E quando diz que fica revogado o inciso 3 do artigo 105 da Constituição, de igual sorte revoga também o recurso especial do STJ. Entenderam bem? E segundo a proposta, deixam de existir os recursos extraordinários do STF e o recurso especial do STJ. E em lugar do, vamos dizer assim, antigo recurso extraordinário e recurso especial, será inserida uma chamada ação revisional. E em se tratando do Supremo Tribunal Federal, será uma ação revisional extraordinária. Então vejam só, no lugar do recurso extraordinário do Supremo, que no caso aí acabaria, e vai entrar não mais um recurso, mas sim uma ação revisional extraordinária. E qual é a diferença? É porque o recurso, o próprio nome induz a uma manifestação pelas vias recursais naquele escalonamento hierárquico entre as cortes, de uma para outra. Então, a questão da condenação penal deixa de ser um recurso e passa a ser uma ação originária. Deixa de ser recurso e passa a ser uma ação originária. E então está aí no direito constitucional, são várias situações em que existem, segundo o mérito, ações que são de competência originária, tanto do Supremo Tribunal Federal, como também são de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Então, com isso, né, você quer recorrer ao Supremo, mas você não vai mais falar em recurso, você vai falar numa ação. Uma ação, no caso do Supremo Tribunal Federal, uma ação revisional extraordinária. E se você vai
buscar algum reexame, suscitar alguma questão perante o STJ, fica sendo, uma vez extinto o recurso especial do STJ, da mesma forma como acontece com o Supremo, passa a sua pretensão a ser discutida em uma ação originária do STJ chamada ação revisional especial. Você vai discutir, mas não em grau de recurso, não confundir mais o que antes era recurso e que agora passa a ser uma ação originária. Então essa é a pretensão de Alex Manente e outro. Então deu para entender. Repetindo, com a proposta de emenda à Constituição número 99 de 2019, acaba o recurso extraordinário ao STF, e da mesma forma como acaba o recurso especial para o STJ. E para que não se diga, não se fale em cerceamento de defesa ou coisa parecida, você está contente, descontente, discordante do recurso de apelação perante a Corte de Segunda Instância, você está descontente, no caso aí, confirmada a sentença de primeira instância, pela segunda instância foi confirmada a sentença do juiz, confirmada a sentença, você ainda quer prosseguir na combatividade à condenação, você não mais vai recorrer, você vai ingressar com uma ação revisional extraordinária no Supremo e revisional especial no STJ. Tá? É essa a pretensão do Senado Federal. E Ian Oliveira, a gente vai aí mais um intervalo musical, hora de música no programa. Aquilo que a gente diz sempre, o programa também toca para você música de bom gosto. Vieste na hora exata, com ares de festa e luas de prata. Vieste com encantos, vieste com beijos silvestres, colhidos pra mim. Vieste com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim, meu amor. Vieste a hora e a tempo, soltando meus barcos e velas ao vento. Vieste me dando alento, me olhando por dentro, velando por mim. Vieste de olhos fechados num dia marcado, sagrado pra mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim, meu amor. Vieste de olhos fechados
fechados num dia marcado, sagrado pra mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim, meu amor. Fechados num dia marcado, sagrado pra mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim, meu amor. Meu amor. Bom dia, eu sou Imira Tainara, da Turma de Direito 2015 da Unifap. O programa Exercitando a Cidadania é um programa que trata de temas importantes a todos os cidadãos brasileiros. São temas ligados à cidadania, ao direito do indivíduo e da coletividade, ambiente, saúde, consumidor, dentre outros. E eu convido você a ouvi-los às terças-feiras, da 11 ao meio-dia. Traga suas dúvidas, seus temas de interesse, que nós os abordaremos no programa Exercitando a Cidadania, da Rádio Universitária FM 96.9. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho. E aí tivemos a participação da nossa aluna Imira Tainara, da turma 2, 2015. Obrigado, Imira, pela participação. E tivemos também música no programa, o cantor Ivan Lins, com a música Viestes. Então, esse é o programa Exercitando Cidadania, que é um programa do curso de Direito da Unifap. Este programa vai ao ar toda terça-feira, sempre nesse horário das 11 às 12 horas, pela sua rádio universitária 96.9 FM. Eu sou o professor Carlos Orlando, do curso de Direito da Unifap. E, na sequência do programa, resta a indagação. Uma vez instituída pela PEC a ação revisional extraordinária perante o Supremo Tribunal Federal e a ação revisional especial perante o STJ, é oportuna a indagação se essa ação revisional, uma vez que ainda não disciplinada, você vai instituir, você vai criar um novo instituto dentro do direito constitucional, então é necessário que de imediato, ou no bojo da própria
Constituição, da própria emenda constitucional, já traga a disciplina do que será, como serão os pormenores dessas ações revisionais, tá? Ou então pode-se fazer através de lei, desde que a lei não se contraponha ao texto constitucional, não venha nem aumentar e nem diminuir o mérito do preceito. A lei pode fazer isso? Pode. A lei, quando ela aprova, como é que se diz assim? Ela regulamenta o preceito constitucional, ela tem que se ater aos limites da norma constitucional. Não pode colocar coisas nem para cima e nem para baixo. Você não pode colocar palavras na boca do legislador e na lei tentar dizer aquilo que o constitucionalista constitucional não disse. É a questão assim, bem, essa ação revisional perante o Supremo e perante o STJ vai adentrar a questão da prova, a exemplo de como acontece nas outras ações ordinárias, essas da competência do juízo singular ou juiz de primeira instância. Então nós temos precedentes no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos nos reportar a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, e que diz assim: para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário. Então, nessa mesma vertente da súmula 279 do Supremo, eu acredito que também, ou seja, a questão, a disciplina processual desta ação ordinária perante o Supremo, chamada ação revisional extraordinária. Então não cabe recurso para reexame de prova perante o Supremo. E se torna extensivo. Da mesma sorte, outra súmula, dessa vez a súmula 07 do STJ, e que na mesma vertente diz o seguinte: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Repetindo-lo, súmula 07 do STJ. A pretensão do simples reexame de prova não enseja recurso especial. Então eu acredito que, da mesma forma e nessa mesma vertente, diante já do precedente, da diuturnidade do precedente, a ação revisional especial perante o STJ também não vai admitir reexame de provas. Tá. Então a gente vai ver se dá tempo aí, o tempo é curto. Eu falei para vocês no início do programa que também existe uma outra manifestação parlamentar, dessa vez projeto de lei do Senado número 66 de 2018. Projeto de lei. Repetindo aqui essa proposta. Aliás, essa proposta à emenda constitucional, que eu li ainda há pouco, é da Câmara de Deputados, deputado Alex Manente. Já dessa vez temos aqui o Senado Federal, através de projeto de lei do Senado número 66 de 2018, de autoria do senador Lazier Martins. Vem aí um projeto de lei do Senado inserindo alterações no Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após condenação em segunda instância. E diz assim: o artigo 283 do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 1941, como seja o Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 283, ninguém poderá ser preso senão. Aí vem aquilo que já estava antes: flagrante delito, ordem escrita fundamentada. Tá? Inciso 3º, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Tá? E mais outro inciso:
E o interessante para nós é uma tentativa de inserção de um parágrafo 4º no artigo 283 do Código Penal, que diz: ninguém será tratado como culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então nós estamos vendo aqui, né, uma tentativa de separação. De um lado o trânsito em julgado e de outro lado o tratamento como culpado. Entenderam? A coisa bifurcou. Então se criam duas situações distintas. Uma é que diz que só pode ser preso após o trânsito em julgado. E esse trânsito em julgado, segundo as inovações, as pretensas inovações, seria após a condenação de segunda instância. E como eu disse, assim, a coisa bifurcou, porque ficou um lado um instituto chamado trânsito em julgado e um outro o tratamento de culpado. Então eu acho que não está sendo muito feliz o projeto de lei, porque está fazendo aqui uma separação de coisas que são essencialmente indissolúveis, inseparáveis. Então não há como você falar em trânsito julgado sem também dar o tratamento de culpado. Como seja, só existe trânsito em julgado quando alguém é declarado culpado. Então, diante do direito comparado, nós não encontramos precedente. É uma inovação da cabeça dos nossos parlamentares. E para que assim houvesse um projeto de lei mexendo com o Código de Processo Penal, nós idealizamos que deveria de antemão preceder uma mudança no artigo 5º da Constituição Federal. É cláusula pétrea. Aqui no projeto de lei você não pode inovar aquilo que a Constituição diz, o princípio de hermenêutica jurídica, ubi lex não distingue, né, que nós distinguere debemos, né, aquilo que a Constituição Federal não distingue, né, não cabe, né, a lei ordinária na regulamentação distinguir. Ora, muito simples, a Constituição Federal, ela não separa a declaração de culpa do trânsito em julgado. Eles são tratados de uma forma homogênea, indissolúvel. Então não há como separar. Se a Constituição não fez isso, não separou nenhum dos seus preceitos, então não cabe à lei ordinária fazê-lo. Então, como eu disse no início do programa, você não pode colocar palavras na boca do Constituinte. Ele não disse isso. Portanto, eu acho que não está sendo muito feliz o projeto de lei que insere mudanças, né, no Código de Processo Penal. Eu pensei que a melhor solução seria, após analisar a questão, estudar sobre o assunto, eu cheguei à seguinte conclusão: o que deve haver é uma inserção de um parágrafo no artigo 5º da Constituição Federal, porque isso é possível. As limitações em proceder a alterações das cláusulas pétreas na ordem material impede que você venha a suprimir uma cláusula pétrea. Você não pode suprimir uma cláusula pétrea. Mas você pode, através de parágrafo, dar uma explicação a uma delas, qualquer uma delas, porque o parágrafo tem essa missão também, né, esclarecedora. O parágrafo também tem uma missão didática de melhor levar ao entendimento da regra e impedir controvérsia. Então, idealizamos um parágrafo 5º dizendo o seguinte: em não mais havendo permissivo processual para a produção e exame de provas
ou para a realização de diligências indicadas pela acusação ou defesa, torna-se apta à execução condenatória ou absolutória, e não obstante supervenientes questões revisionais ou recursais. Tá? Então, com isso, o projeto de lei poderia fluir mansamente, porque se for aprovado, vai ser bombardeado lá em cima pelo Senado Federal e fatalmente poderá ser declarado inconstitucional. Então, repetindo, a Constituição ela não separa a declaração de culpa do trânsito em julgado. Ela coloca como se fosse um único instituto, aliás, a declaração de culpa e o trânsito em julgado. Então, se a Constituição não faz esta separação, essa distinção, não compete à lei fazer, né, nem a regulamentação da lei e nem não compete também ao intérprete. Em toda e qualquer situação, colocar distinções onde a Constituição não distingue. Meu Deus, eu estou aqui, estou olhando para o relógio. A gente é obrigado a encurtar a falação porque o tempo é curto. Bem, tem algum áudio, alguma coisa ainda aí, hein? Então nós vamos encerrando por aqui com a música, nós temos aí Gilberto Gil, não é isso? Gilberto Gil com a música Tempo Novo. Nós vamos encerrar com essa música e, dado o avançado da hora, nós encerramos por aqui. Agradecemos a atenção de todos e lançamos o convite para que estejam aí na próxima terça-feira. Aliás, terça-feira não vai ter mais programa, não é isso? Anota, a decisão da rádio encerra a atividade dos programas de estúdio no dia 13. No dia 13. Portanto, na próxima terça-feira não vai haver programa porque já é época de recesso. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, voltando no mês de janeiro, aliás, fevereiro, porque janeiro eu estarei de férias. No mês de fevereiro aqui apresentando o programa Exercitando Cidadania, que é um programa do curso de Direito. Então, a todos, muito obrigado pela atenção e desejo a todos um bom almoço e uma boa tarde. Vamos aí com Gilberto Gil para encerrar o programa. Ian. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar momento. Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás, qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara, mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha Rádio solidão. Universitária FM 90. O céu da ilusão que não se acaba, a música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando
os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o